Olá, que bom que nós podemos estar juntos novamente e lermos juntos o Sermão do Monte. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre o sermão em si, quando ele foi proferido, em que circunstâncias, a quem estava proferindo e por que ele foi proferido. E até entramos no debate sobre esta questão de a quem ele foi proferido, para deixarmos bem claro que esse sermão ele estabelece o ideal de vida daqueles que foram nascidos de novo, regenerados pelo Espírito Santo e por isso fazem parte do reino de Deus. São os súditos, a quem a Bíblia também chama de discípulos. E nós queremos, neste segundo vídeo, falar sobre as primeiras 4 bem-aventuranças. E elas estão aqui apresentadas por Jesus em Mateus 5. Nós vamos começar do verso 1 e nos estender até o verso 6. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus inicia o seu sermão falando de algo positivo, a bem-aventurança. Nós precisamos entender que Jesus não falava grego com os discípulos. Jesus falava aramaico. E evidentemente que ao escrever o seu evangelho, Mateus coloca as palavras de Jesus em termos gregos. E a palavra usada por Mateus para falar de bem-aventurança é a palavra makarios, e o plural makarioi. Essa palavra ela tem algumas complicações em si. Primeiramente porque ela é usada na literatura grega, principalmente por Homero, para referir-se aos deuses. E Homero usa a palavra makarioi em relação aos deuses para falar da liberdade que os deuses têm de agir, de fazer o que eles desejam fazer, porque eles são imortais. A ideia é, eles são bem-aventurados porque não há resistência à vontade deles. Eles são livres, porque a morte não lhes sobrevém, evidentemente eles não têm medos. Então, nessa visão grega, o bem-aventurado é alguém que está livre de medos, livre de restrições, pode fazer o que bem entender e assim por diante. Mas é claro que Jesus não está dando essa conotação aqui. Jesus usa o termo hebraico Asher, que significa aquele que avança, aquele que progride, aquele que está no caminho em direção ao propósito de Deus para a sua vida. E é evidente aqui que Jesus chama de bem-aventurados aqueles que são dignificados por Deus para fazer parte do seu reino. E é por isso que há uma certa ordem aqui na questão das bem-aventuranças. Ele vai falar primeiro daquelas mais básicas, mais elementares, mais fundamentais, e as demais são de alguma maneira implicações ou coisas que decorrem das primeiras. E é nesse sentido que ele diz logo no verso 3, bem-aventurados humildes de espírito. Ele lança essa bem-aventurança dizendo, olha, vocês são felizes, vocês são aqueles que foram escolhidos por Deus para fazer parte do seu reino. E o que caracteriza essas pessoas é que elas são pobres de espírito. É claro que pobreza de espírito aqui não deve ser visto de uma maneira pejorativa, em dizer, a pessoa é pobre de espírito como se ela não tivesse cultura, não tivesse um desenvolvimento das suas habilidades, das suas virtudes. E também não quer dizer aqui aquele que é pobre porque simplesmente não tem recursos, é miserável, está abandonado e assim por diante.
Dessa maneira, Jesus estaria beatificando, santificando e glorificando a pobreza. E isso a gente percebe que não é real e não é este o contexto que Jesus está dando. O pobre de espírito aqui, segundo John Stott, é aquela pessoa que primeiramente reconhece-se necessitada de Deus. Ela sabe que ela precisa de Deus e que ao olhar para si, ela não vê em si condições de ser resposta para seus anseios, para suas necessidades. Ela se vê débil, fraca, impossibilitada. A imagem que nós temos aqui é de um mendigo à porta do palácio do rei, estendendo as mãos e esperando que o rei haja de maneira misericordiosa e dê a ele a salvação. Essa é a primeira atitude do bem-aventurado. É o reconhecimento de que ele não tem nada para oferecer. Se o rei não estender as mãos e abençoá-lo, ele permanecerá na sua miséria. Pessoas que acham que elas podem salvar a si mesmas. Elas são justas aos seus próprios olhos. Ou acham que Deus está em débito com elas. Elas não se enquadram nesta bem-aventurança. Estão excluídas, porque elas não são pobres no espírito, pobres de espírito. Elas estão cheias de si mesmas. E é como aquela xícara cheia que não pode mais ser ali adicionada absolutamente nada. É necessário esvaziar a xícara. Reconhecer que, diante de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, poderá estar reivindicando qualquer tipo de coisa. A mentalidade dos fariseus era contrária a essa primeira bem-aventurança. É por isso que Jesus disse para eles que prostitutas e ladrões, salteadores entrariam no reino de Deus antes deles, porque eram pessoas desprovidas de justiça própria. Sabiam que elas não podiam agradar a Deus com os seus trapos de imundície, que Isaías chama de nossas práticas de justiça. A segunda bem-aventurança é a bem-aventurança daqueles que choram. É claro que Jesus está fazendo aqui uma progressão. Eles choram porque eles percebem que eles não têm absolutamente nada a apresentar. Eles não podem salvar-se a si mesmos. E o que eles fazem? Eles choram sua condição, choram seus pecados. Eles reconhecem que os culpados da desgraça que recai sobre eles está neles mesmos. Não está em outros. Adam Clarke diz: estes são aqueles que, sentindo a sua pobreza espiritual, choram por Deus, lamentando a iniquidade que os separa da fonte da bem-aventurança. É uma tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, que faz com que eles reconheçam que somente serão bem-aventurados se Deus os agraciar com a bem-aventurança. Assim, então, essas pessoas reconhecem que Deus é o Salvador deles e que a eles resta apenas chorar os seus pecados. São pessoas que não têm nenhuma dificuldade em reconhecer que eles precisam imensamente da graça de Deus e que, sem a graça de Deus, eles estão irremediavelmente perdidos. É por isso que os que choram são os humildes de espírito. Os que estão cheios de si não choram, não têm razão de chorar, mas choram aqueles que reconhecem que não são suficientes para salvar a si mesmo e buscam em Deus a sua salvação. É por isso que eles serão consolados. Eles recebem o reino e são consolados. A próxima bem-aventurança que Jesus profere é a bem-aventurança dos mansos. Ele diz: bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Quando nós falamos de herdar a terra, é muito comum a gente pensar em aqueles que têm poder. Os poderosos são os que tomam a terra, que se apoderam e estabelecem ali o seu reinado, o seu domínio. No entanto, Jesus vem de uma maneira muito paradoxal dizer assim: os mansos herdarão a terra. E ele está reverberando o que o salmista disse no Salmo 37,
que aquelas pessoas que forem mansas, elas herdarão a terra. Deus lhes dará a terra como possessão. A mansidão é aquela atitude de você não revidar. O manso é uma pessoa que sabe que ele precisa entregar toda a vingança a Deus. Não é ele que vai à forra, não é ele que vai pagar olho por olho, dente por dente. São essas pessoas que serão agraciadas por Deus com a posse da terra. É claro que é manso aquele que já reconheceu sua absoluta dependência de Deus, que já chorou os seus pecados e reconhece que Deus cuida dele, que ele não vai atrás de vingança, de fazer prevalecer a sua justiça. Pelo contrário, como disse o Salmo 37, ele entrega os seus caminhos ao Senhor, ele confia nele, Deus realiza, e é Deus quem faz a sua justiça brilhar como o sol ao meio-dia. Ele não tem razão para ir à forra, buscar a solução por seu próprio braço. É por isso que Deus lhe promete a terra, porque Deus vai pleitear a questão, a luta destes que são mansos. Mas os que são mansos, eles foram amansados pela convivência com Jesus, que disse a respeito de si: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. A outra bem-aventurança, a quarta bem-aventurança, é para aqueles que têm fome e sede de justiça. Para Sócrates, a justiça é a coisa mais importante que existe. E Platão reitera isso no seu livro A República. Sem justiça, as coisas não se estabelecem, não existe paz sem justiça. E uma das características do reino de Deus é exatamente a justiça. E a justiça é este equilíbrio de tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida em que eles também se desigualam. E Jesus está dizendo que se você tem fome e sede de justiça, seja bem-vindo. O reino de Deus é para você. Porque o reino de Deus é exatamente o lugar em que aquelas pessoas que desejam justiça, que têm fome e sede disso, serão plenamente satisfeitos. Primeiramente, são satisfeitos no que diz respeito à justiça, porque recebem de Deus a justificação de seus pecados. E eles são tornados para Deus justiça em Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que em nós se manifestasse a sua justiça. E Paulo disse que Deus se torna justo e justificador daquele que crê em Jesus ao imputar a nós a justiça de Cristo. E essa justiça, ela se estabelece em nosso coração pelo aprendizado da graça. Paulo disse: a graça se manifestou salvadora, livrando-nos dos nossos pecados e fazendo com que nós cresçamos, que nós sejamos educados na justiça. E é a obra do Espírito Santo estabelecer a justiça no coração daqueles que foram regenerados. Então, as 4 primeiras bem-aventuranças dizem respeito a ser humilde de espírito, a chorar pelos seus pecados, ser manso e ter fome e sede de justiça. Humanamente, essas coisas são impossíveis. É por isso que a mensagem cristã é uma mensagem de arrependimento. Precisamos primeiramente nos arrepender para entrar no reino dos céus. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu me torno bem-aventurado porque eu vou me ajustar ao primeiro de todos eles, a primeira bem-aventurança, que é ser humilde de espírito. E então as demais, elas vão sendo manifestas na minha vida, na medida em que o Espírito Santo vai santificando minha alma e tornando-me cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, o Rei deste reino do qual eu sou um súdito. Que essas verdades estejam em seu coração. Este é meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.